Aleluia. Você está pronto? Deus é bom. Diga, o meu Pai não muda. Ele é bom e o seu caráter coloca a minha vida para frente. Amém? Eu quero fazer menção da família de Moema. Vocês podem ficar de pé, por gentileza. Eles estão hoje nos visitando. Moema, né, era a esposa do nosso irmão Patrício. E hoje a família dela está aqui, né, para a gente estar dando mesmo a eles um abraço, né, um abraço amigo. Vocês sabem o que aconteceu, ela partiu para o Senhor. Mas eles ficaram, né? E eles merecem todo o nosso amor, todo o nosso cuidado. Vocês podem dar boas-vindas para eles? Se sintam em casa, fiquem à vontade, amém? E você também que está nos visitando, fique à vontade, seja sempre bem-vindo a essa casa, que é a do seu Pai. Amém? Então, queridos, hoje nós vamos falar sobre o caráter de Deus. Ele é um bom Pai. Amém? Você acredita nisso? Que Ele é um bom Pai? E Ele não muda, Ele abre portas onde não existe, Ele pode fazer caminhos aonde não há, só para nos abençoar e nos ver bem. Esse é o caráter do nosso Pai. Ele é um Pai que não tira, Ele é um Pai que dá. Amém? Ele nos amou tanto que Ele deu Jesus. Amém? Então nós vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela palavra que o Senhor, Pai, tem colocado, Pai, diante de nós, para vivermos, para cumprirmos, Pai, e para comermos o melhor desta terra, porque nós somos filhos obedientes. E as bênçãos do Senhor, elas correm atrás de nós, porque nós te obedecemos, Pai. Nós não precisamos viver sofrendo, nós não precisamos viver uma vida sacrificada, mas nós só precisamos, Pai, te obedecer, porque a tua palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então o Senhor já mandou Jesus para morrer por nós, em nosso lugar naquela cruz, para conquistar uma vida em abundância, uma vida justa, uma vida santa, uma vida plena, Pai. Uma vida que você já nos deu tudo o que diz respeito a essa vida e a piedade. O Senhor já conquistou lá na cruz. E nós tomamos posse da nossa herança. Tudo que o Senhor conquistou para nós, nós tomamos posse. E nós declaramos que cada um que está aqui presente, aqueles que estão online, aqueles que ainda vão assistir esse culto, Pai, vivendo a sua bondade. Vendo os teus feitos, Pai. Oh, Pai, vendo a bondade do Senhor na terra dos viventes. Muito obrigada, Pai. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós veremos a sua bondade. Manifeste em nossas vidas diariamente. Pai, muito obrigada pela tua palavra que é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, Pai. Muito obrigada por cada um hoje entendendo o seu caráter, compreendendo o que o Senhor é para cada um deles, Pai, e eles vivendo, Pai, aquilo que o Senhor preparou para eles, em todas as áreas de suas vidas, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Deus é um Pai maravilhoso. O seu caráter é bondoso. Amém? Deus, Ele não é um Deus que mata, Ele não é um Deus que tira, Ele não é nada que Satanás tem tentado colocar. Amém? Satanás tem tentado distorcer o caráter dele. Satanás tem tentado tirar a boa imagem do nosso Pai. Mas ele não vai conseguir. Amém? Ele pode contar com você para estar falando do amor dele nessa terra. Amém? Diga, Deus, Ele pode contar comigo. Eu vou viver para Ele e eu vou mostrar quem Ele é. Amém? É essa a vontade do nosso Deus e Pai. Ele não é um Deus que tira. A Bíblia diz, queridos, que o ladrão, lá em João 10, veio para matar, roubar e destruir. E Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então Ele não é o ladrão, Ele não veio para tirar, Ele veio para dar uma vida em abundância. Amém? Aleluia. Queridos, pensando, né, nisso, já tem uns dias que Deus tem me lembrado. Caráter de Deus é uma matéria do Rema. A gente não vai, né, claro, estudar a matéria, mas a gente vai fazer um resumo bem geral a respeito dela hoje. E
Foi uma matéria assim que impactou minha vida. Porque eu não sei você, mas eu fui criada sem meu pai físico, né? O meu pai terreno, ele não esteve em minha vida. Ele esteve em minha vida, mas eu via ele de vez em quando, e a imagem que eu tinha de pai, cadê meu pai? Quando chegava o dia dos pais, cadê o pai? Né? Na escola, as apresentações. E o diabo, ele começou a colocar trauma no meu coração, na minha vida, que ele colocar marcas, porque isso faz parte dele. Colocar marcas de que todo homem era assim, e de que nenhum homem prestava, porque o seu pai foi ter outra família, foi ter outra vida, e porque você passa necessidade e suas irmãs não passam. Enfim, muita coisa, né? E quando eu conheci Jesus, em 2003, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu comecei a entender o que eu era nele e o que ele era para mim. E que eu poderia falar com ele todo dia, toda hora, de madrugada, de manhã, lavando os pratos, tomando banho, o que eu fizesse, eu poderia falar com ele. Queridos, isso caiu no meu coração como uma fortaleza tão grande. Eu sinto falta do meu pai, claro, né? A gente tem o amor de Deus, é um amor de filho, né? Mas eu quero te dizer que isso, para mim, não é o tudo, porque eu tenho um Deus todo-poderoso como meu pai. Então, eu não sei como você chegou aqui hoje, nesse dia dos pais, eu não sei. Eu olhei algumas crianças, né? Algumas delas não têm um pai presente no dia dela hoje, na vida dela hoje. E eu vi algumas reações das crianças. Não vou dizer quem é, né? Claro, não preciso você saber. Mas eu fiquei observando e eu me lembrei de como eu era uma criança frustrada, uma pré-adolescente frustrada, uma adolescente frustrada, que eu quis me tornar uma pessoa rebelde. E graças a Deus que Deus chegou na minha vida. Porque tudo que eu fazia é porque eu não tinha um pai. Tudo que eu fazia, eu não sei por que eu não tinha um pai, não sei por que eu fui escolhida para não ter um pai. Não tem nada a ver. Foi escolha dos pais, né? Do pai e da mãe não estar junto. E a filha ou o filho, a criança, o adolescente, enfim, a pessoa em si. O filho de Deus em si não tem culpa disso. E precisa entender que Deus lhe ama. Amém? Então, eu desenvolvi uma vida com Deus. Eu desenvolvi uma intimidade com o meu pai. De uma forma que tudo eu converso com ele. Tudo. Tudo. Eu converso tudo com o meu pai. Eu digo a ele o que é que me incomoda, o que é que eu me importo. O Senhor está me incomodando. O Senhor está chato. Senhor, isso... Pai, eu sei que isso não é o Senhor, mas está tão chato na minha vida. Eu queria que o Senhor intervisse. E eu posso ver a mão dele sempre fazendo as coisas em meu favor. Amém? Então saia daqui hoje à noite, queridos, entendendo que o seu pai lhe ama. Que ele não é mau, que ele não tira, que ele não rouba, que ele não mata. Amém? Deus é Deus. Em sua infinita bondade. Ele simplesmente, ele tinha um único filho e ele disse, vá lá salvar essa humanidade. Então, para a gente, isso já seria toda a resposta. Eu não tinha coragem de dar meu filho, não. Quem tinha coragem de dar seu filho? Eu não. Eu não daria meu filho para morrer por ninguém. Eu não vou enganar você. Não é verdade? E o que é caráter? Caráter, firmeza de vontade, constância, instabilidade relativa à maneira de agir e reagir, feito moral, índole, cunho, impressão traçada, conjunto de qualidade que distingue uma pessoa ou um povo. Então Deus, ele é amor. Amém? E o que é que o amor faz? Você ama alguém? Quem ama alguém aqui, levante sua mão. Então, quando a gente ama alguém, o mal para essa pessoa? Não. A gente tem desejo de agradar, a gente tem desejo de proteger, não é verdade? De cuidar, de abrir os olhos, de fazer tudo por aquela pessoa, não é verdade? Não é assim? E Deus, por nós, o que é que Ele não faz para nos ver felizes? Amém? Tudo que estiver alinhado à palavra dEle, Ele vai sim fazer. Ele vai sim fazer. Mas Deus não fez. Eu orei e Deus não fez. Provavelmente não era a vontade dEle para a sua vida. Amém? Porque o que Ele tem para nós, Ele vai sim cumprir. É a vontade dEle. Esse é o caráter dEle. Faz parte
do caráter, da índole, do efeito moral de Deus. Amém? E o que é atributo? Atributo é algo atrelado a um caráter. Amém? Propriedade intrínseca ao sujeito pelo qual ele pode ser distinguido ou identificado. É o que próprio de um ser. Qualidade atribuída, marca de personalidade. Então, são duas coisas diferentes, porém estão juntas. Queridos, eu não sei se você teve problema, né, com caráter na sua vida, tipo, de mentir, de inventar histórias, eu não sei, eu não estou aqui para te julgar. Amém? Mas o caráter de Deus, ele pode mudar as coisas dentro de você. Ele pode te ensinar a ser uma pessoa sempre melhor. Ele não te julga, ele não te condena. Amém? O nosso Deus é amor. Ele não veio para nos condenar. Ele não veio para nos colocar julgo. Ele veio para tirar todo o jugo. Amém? Ele veio para tirar todo o peso da nossa vida. Ele nos traz uma vida tranquila, uma vida suave, uma vida leve. Não significa que é uma vida preguiçosa. Não significa que é uma vida que a gente não precisa se esforçar para conquistar. Amém? Mas não é uma vida pesada, uma vida que a gente tem que se sacrificar. Trabalhar de dia e de noite e ainda à madrugada mais um pouquinho, até morrer de trabalhar. Não é. Não é a vontade dele. Amém? Amém? Vocês estão aqui? Amém. Aleluia! Tudo que sai da palavra de Deus, não faz parte do caráter dele. Maldade, morte, fofoca, contenda, divisão, tirar algo de alguém, enganar alguém. Isso não faz parte do caráter de Deus, logo também não faz parte do nosso caráter. Amém? E ele pode nos ensinar sempre a sermos melhor a cada dia. Vai lá para 1 Coríntios 2:10. Primeiro Coríntios 2:10. Vamos ler a partir do 9, né? Para você entender o contexto. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus, diga meu Pai, revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito? Esse espírito aqui é minúsculo. Está vendo que o E dele é minúsculo? Está falando do meu espírito, do seu espírito. Não é o espírito de Deus. Amém? Esse espírito aqui que diz, senão o seu próprio espírito. Está falando do meu espírito, que nele está. Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Aí esse Espírito é o Espírito Santo de Deus. E como é que eu sei a vontade de Deus? Como é que eu descubro a vontade de Deus? Como é que eu escuto a voz de Deus? Como é que eu sei que é Deus falando comigo? No meu espírito. Desenvolvendo uma vida com Ele, desenvolvendo uma comunhão com Ele. Aí eu vou entender quando é Ele falando comigo. Se Ele disser, fale dessa vizinha, essa vizinha não presta, aí você vai falar, é quem falando com você? É Satanás. Tenha medo não. Não obedeça. Amém? Então, quando Ele diz abençoe, dê isso a Dorinha. Recebe, Dorinha. Compre um presente e dê a Dorinha. É Deus falando, porque Deus é um Deus doador. Deus é um Deus que dá. Deus não é um Deus que retém. Deus não é um Deus que diz, você está vendo aquela vizinha ali, fofoqueira, misericórdia, meu Deus. Sei porque eu estou falando tanto fofoca. Está passando necessidade, deixe ela pagar, deixe ela sofrer. Não. Deus não é assim, Deus é amor.
Deus, ele enviou Jesus quando eu e você não merecíamos. Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor quando eu e você não merecia. Você se lembra disso? Você se lembra como você vivia antes? Você vivia como você estava antes de ter Jesus? Amém, queridos? Nós não tínhamos um futuro proveitoso. Nós não tínhamos um futuro que glorificasse a Deus se a gente não tivesse saído daquela vida sem Ele. Amém? Ainda mais hoje, né? Que a terra está tão assim, tão complicada. Não é verdade? A terra está muito complicada para a gente viver, mas a gente vai conseguir ser luz, ser sal nessa terra. Amém? Então Deus, na sua infinita bondade, por causa do seu caráter, Ele nos transformou para a sua própria glória e louvor. Então, eu e você, nós precisamos testificar diariamente na vida dele. Nós precisamos ser uma carta viva desse Deus bondoso. Quando eu e você estivermos sofrendo, nós não estamos glorificando a Deus. Porque Ele não nos chamou para estar sofrendo. Ele não nos chamou para viver nessa terra sofrendo. Amém, queridos? E às vezes a gente escuta, né? Quando a gente pergunta, e aí, como é que você está? Alguém que está passando por um problema, né? E aí, como é que você está? Eu estou do jeito que Deus quer. Não, se você está sofrendo, não é do jeito que Deus quer. Diga, Deus não me quer sofrendo. Amém? Deus me quer bem. Avançando, crescendo, amadurecendo, aprendendo com, às vezes, alguns problemas que a vida nos traz. Não é Ele. É a vida, são coisas da vida. Amém? Não é Ele. Deus, Ele não nos faz sofrer para nos ensinar. Não é assim, queridos. Amém? A Bíblia diz que tem alguém aqui? Todos nós. Ao ser tentado, não diga que foi tentado por Deus. Porque Ele não tenta ninguém. Ele não é o próprio mal. Ele é o bem. Amém? Amém, queridos? Aleluia. A gente parou no 11, né? No 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Lhes são loucura. E não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nós não entendemos, discernimos as coisas pela nossa sabedoria humana, mas sim pelo Espírito. Amém? Pelo Espírito de Deus que está em nós. Ele nos ensina. Ele nos assiste. A Bíblia diz que o Espírito, Ele nos assiste em nossas fraquezas. Ele sabe que nós temos fraquezas. Amém? Ele nos assiste. O que é assistir para você? Não é assistir televisão, não. Assistir filme, não. É dar assistência. É levantar. É assistir. É apoiar. Amém? É te dar força quando você não tem. É te dar direção quando você não tem. É te dar a solução quando você não vê. Aí Ele vem com a bondade dEle, te dá a direção, te dá a resposta e te mantém de pé. Amém? Aleluia. Esse é o nosso Deus. Diga, esse é meu Pai. No 15, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, ninguém ensinou Deus. Deus nos ensinou. Então, quando Ele nos dá um conselho, por mais que para a gente pareça uma loucura, pareça algo estranho,
mas é a direção dele, pode confiar porque vai dar certo. Amém? Pode obedecer porque vai dar certo. Agora, quando ele não fala, e quando é você que pensou e fez, aí pode ser que dê errado. E mesmo assim, ele ainda te ajuda a consertar. Esse é o nosso Deus. Maravilhoso. Conselheiro, príncipe da paz. O nosso ajudador em todos os momentos. O nosso Deus é maravilhoso. Diga ao Senhor, você é maravilhoso. Eu te amo. Com todo o meu coração, porque o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida. Amém, queridos? Deus sabe. Eu não sei se você já fez planos e Deus disse, não vá por aí. Eu não tenho isso para você. Mas eu já fiz muitos planos. E Deus disse, não é por esse caminho. Isso não vai dar certo. E, queridos, decisões que eu tomei sem escutar a Deus, eu me dei mal. Mas decisões que eu tomei obedecendo a Deus deu certo. E tem dado até hoje. Amém? Aleluia. Nosso Pai é maravilhoso. Vai lá para Romanos 1, 29. É aí bem pertinho, é só você voltar. Romanos 1, 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, perfídios, sem afeição natural e sem misericórdia. Essas pessoas, essas qualidades, não pertencem a um filho de Deus. Isso faz parte do mundo. Isso não faz parte do caráter de Deus. Logo, não faz parte do caráter de nenhum crente. Amém, queridos? Cheio de malícia, cheio de divisão, cheio de fofoca, cheio de contenda. Amém, queridos? Às vezes, Satanás, ele tenta se infiltrar no meio do povo de Deus. E a gente precisa estar bem sensível, a gente precisa estar forte na palavra de Deus. A gente precisa conhecer esse Deus, a gente precisa conhecer essa palavra. Porque o mundo está tentando mudar a palavra. Agora pense, que astúcia de Satanás querer mudar a Bíblia. Eu não sei você, mas eu fico indignada com um negócio desse. Você ouviu alguma notícia dessa? Estão tentando mudar a Bíblia? Como assim? A Bíblia diz que aquele que tirar ou aquele que acrescentar é anátema. O que é isso? Amaldiçoado. Aí eles estão tentando mudar a palavra de Deus. Dizendo que a palavra de Deus ela está invalidada. Nunca. Passará céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Então não vai passar. A Bíblia não vai passar, a Bíblia não vai mudar, a Bíblia não vai ficar ultrapassada, queridos. Não vai nunca. Então nós precisamos conhecer a verdade, nós precisamos conhecer a palavra. Porque nos últimos dias, esse tipo de pessoas vão estar bem mais forte, bem mais evidente, bem mais aparente. A gente vai encontrar muitas pessoas assim, que a gente leu agora. Então, eu e você, nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos viver a palavra. Nós precisamos entender que o nosso Deus é bom. E que Ele dá e não tira. Porque nos últimos dias vão se levantar os anticristos. E a Bíblia diz que são muitos anticristos. Tem um chefe deles, né? Mas tem muitos anticristos. Então, eles já estão atuando na terra. Nós precisamos. A influência deles já estão na terra. Mas haverá um tempo que a igreja do Senhor não vai estar aqui e eles vão conseguir enganar muitos. Então, se eu fosse você hoje à noite,
Se você não tem Jesus, eu não sairia daqui sem confessá-lo. Eu não sairia daqui sem esse Deus e Pai que te ama. Amém, queridos? Aleluia. Obrigada, Pai. Noite de salvação nesse lugar. Em nome de Jesus. 1 Coríntios. Não, a gente já leu. Hebreus 1:1. Vamos repetir, não. A gente entendeu, não foi? Os planos de Deus? A gente já entendeu, né? Que Ele vai revelar pelo Espírito. Quem já entendeu? Que a gente tem muito para falar. E se eu for repetir, a gente não sai hoje. Hebreus 1:1. Havendo Deus outrora, diga antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias, diga, está falando de hoje. Nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo o tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Os anjos, eles não têm o privilégio que eu e você tem de falar da palavra de Deus nessa terra. Amém? Então, se eu fosse você, hoje eu saltaria de alegria. Porque Ele nos escolheu para falar da palavra dEle. Ele nos escolheu para ir lá no mundo e tirar as pessoas das garras de Satanás. E não se misturar a elas e se tornar iguais a elas. Mas trazê-las para a nossa realidade, influenciá-las e não ser influenciado por elas. Foi para isso que Ele nos chamou. Esse é o nosso primeiro propósito. Esse é o nosso primeiro chamado. É reconciliar o mundo com Deus. Porque, afinal, a salvação não foi só para mim, não foi só para você. Ele não só me escolheu. Amém? Ele não só escolheu alguns para ser filho. Ele deixou o livre-arbítrio e nós é quem escolhemos Ele. Mas Ele já me escolheu e já te escolheu. Ele nos predestinou para sermos filhos. Lá em Tiago fala, lê o livro de Tiago, você vai entender. Sobre tentação, sobre o caráter de Deus, bem direitinho. Você vai entender algumas coisinhas. Leia o livro de Tiago. Então Deus, Ele nos predestinou para sermos filhos. Amém? Ele não nos predestinou para estarmos sofrendo, andando errantes. Andando nessa terra sem rumo, andando nessa terra sem dono. Andando nessa terra sem saber para onde a gente vai. E a gente tem essa consciência. Quem tem a consciência que novos céus, novas terras estão preparadas para nós lá no céu. É isso que nos aguarda. Nós não temos pressa para ir para lá, amém? Por mais pressões, por mais maiores que a gente possa passar nessa terra. Não precisamos ter pressa, a gente vai na hora certa, que ele já determinou. Amém, queridos? Enquanto estamos na terra, vamos ser sal e luz. Aleluia. Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrada, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Dê um aleluia aí para você ficar mais alegre. Deus é Deus, queridos. Deus é Deus. O que nós construímos na terra, nós podemos ficar ricos. Nós podemos conquistar. A Bíblia diz que a gente tem que comer o melhor da terra.
Mas nós não devemos nos gloriar nisso. Nós não devemos nos gloriar na nossa roupa, no nosso calçado, na nossa bolsa. Não. No nosso carro, na nossa casa, na casa de praia. Amém, eu creio que um dia eu vou ter. Se Jesus não voltar, mas se ele voltar, pode voltar sem eu ter a casa da praia. Tudo bem. Amém. Deus, ele quer que a gente tenha tudo que tem na terra. Ele fez para mim e para você. Mas nada disso substitui a glória dele. Nada disso substitui o conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo. Nada disso nos leva para o céu, queridos. O que nos leva para o céu é conhecer Ele, obedecer Ele, viver para Ele, permanecer nele e voltar para Ele. Amém? É o que agrada o seu coração. O que agrada o coração de Deus. Amém? As mulheres, qual é a mulher aqui que gosta de luxo? Levanta a mão, não é pecado não. Vixe, como vocês estão. Misericórdia, ajuda ela, Jesus. Qual a mulher que gosta de mimo? Tirar a palavra luxo, né? É mimo. Ixi, com medo assim, ó. Levanta a mão bem alto. É de Deus, amém? Ele nos quer vivendo o melhor da terra. Lá em Isaías 1,19 diz: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor da terra. Então ele quer que a gente coma o melhor da terra. Não é que a gente viva se rastejando, passando necessidade. Ele é El Shaddai, o nosso Deus mais que suficiente. Ele é Jeová Jireh, o Deus que provê tudo. Então, ele se agrada em nos dar, queridas e queridos. Ele se agrada em me dar e em te dar. Em ver a gente feliz, porque a gente está com uma necessidade, ele vem e ele supre. Amém, queridos? Mas tudo isso vai passar. Eita glória! Não vamos nos apegar nessa terra. Diga, eu não sou daqui dessa terra, nem vim para ficar. Amém? O céu nos aguarda. É para lá que nós voltaremos. É para lá que nós iremos. Então vamos viver aqui, juntando coisas que exaltam o Senhor. Honestamente, trabalhando honestamente, sem enganar, sem mentir, sem roubar ninguém. Amém, queridos? Sem fazer nada errado. A gente não precisa dar um jeitinho brasileiro. Diga, Deus não é brasileiro. Ele é celestial. Nós não precisamos dar um jeitinho brasileiro para conseguir as coisas. Nós não precisamos dar um jeitinho. Um jeitinho aqui, um jeitinho acolá. Para conquistar nada. Nós precisamos viver para Ele. Trabalhar corretamente. E Ele nos acrescenta. Amém? Ele nos acrescenta servir a Ele. Cumprir princípio. Amém? Vai lá para 1 Timóteo. 1 Timóteo 2, 4. Vamos lá saber qual é a vontade de Deus. Para a humanidade, né? Para eu e você. Para mim e para você. Pronto, agora eu misturei o português. É para eu mesmo. É para mim. Vala-me Deus. Português é maravilhoso. 1 Timóteo. Eita, Jesus. Será que vão mudar o português também? Não sei. 1 Timóteo 2, 4. Vamos a partir do 1. Amém? 2, 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas e orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que acham investido de autoridade, para que vivam uma vida mansa, tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ora, então, se Ele me predestinou para ser filho, e se Ele deseja que todos os homens sejam salvos, esse homem aqui não está falando dos homens, as mulheres não sejam salvas, não. Está falando do ser humano. Então eu estou inclusa. Então a salvação me pertence. Concorda comigo? A salvação não é para alguns, é para todos, aqueles que desejam seguir a Cristo
e perseveram no seu caminho. Mas ele deixou o livre-arbítrio, ele não força ninguém, queridos. Ele criou um homem, ele colocou tudo lá no jardim, vou parafrasear, ele deu tudo que tinha de bom nessa terra para um homem. Aí tinha uma árvore lá no meio do jardim, ele disse, homem, eu vou parafrasear, amém? Adão e Eva, os abençoados, que um dia a gente se encontra com eles e a gente não vai se vingar deles, né? É claro que a gente tem um amor de Deus, a gente não vai para o céu com um coração assim vingativo, então não vai acontecer nada disso. Amém? E ele disse, tá aqui, coma de tudo, mas aqui você não toque, aqui você não mexa, aqui você não coma, não se meta nisso, não invente, nas minhas palavras, amém? Não invente. Então ele deu o livre-arbítrio. E ele disse, coloque diante de ti o bem e o mal, mas escolha o bem. Então ele te deu a liberdade de você escolher. Mas ele dá um conselho, escolhe o bem. Escolhe um bom caminho. Escolhe o que é honesto. A Bíblia diz lá em Filipenses 4, queridos, que a gente deve encher a nossa mente, ocupar a nossa mente com tudo que é verdadeiro, com tudo que é puro. Amém? Com tudo que é santo, tudo que é agradável a Ele. Então a gente precisa fazer uma escolha. A Bíblia está cheia de conselhos, está cheia de princípios, mas Ele não obriga ninguém a fazer nada. Ele não nos constrange, a não ser o amor dele que nos constrange. Amém? Ele não constrange ninguém. Ele não obriga ninguém. Mas Ele quer que eu e você viva o melhor dessa terra. Vamos lá para Filipenses. Eu não ia não, mas vamos. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, se nós permanecemos cumprindo a vontade de Deus, seguindo a palavra de Deus, nós vamos viver em paz. Porque Ele já nos deu a paz. E a Bíblia diz que Ele nos deu a paz, não é como o mundo dá. Ele nos deu a paz que excede todo entendimento. É um mundo caindo lá fora. É o jornal que se a gente apertar sai sangue, não é assim? E a gente em paz. Não porque a gente está achando boas notícias, mas porque nós temos uma paz que excede o entendimento. Porque nós podemos viver em paz, porque Ele nos deu. Porque eu e você podemos entender que a gente vai no supermercado esse mês que vem. Não sei se você percebeu isso, mas eu fui mês passado, esse mês, aumentou R$50 em algumas coisas que eu comprei, poucas, bem poucas. Emergenciais. E a gente, Senhor, eu confio em você. Porque a calculadora de Deus é diferente. Porque o plano de Deus é diferente. Porque o plano dele é plano de paz e não de mal. Então, enquanto estivermos nessa terra, não nos faltará nada. Porque Ele é um Deus de paz. Ele é um Deus que supre. Ele é Jeová Jireh. Diga, Jeová Jireh é meu Pai. Amém? Ele está nos vendo. Ele está vendo a nossa vida com Ele, queridos. É o diabo apertando em Ele, estou contigo. Não temas. Seja forte e corajoso. São as pressões na nossa frente, a perseguição ao nosso lado, e Ele, não tema. Estou contigo. Seja forte, seja corajoso, assim como eu fui com todos do Antigo Testamento. Ele é conosco, queridos. Assim como Ele foi com Josué, com Caleb, com Abraão, com Noé, Ele é comigo, com você. Ele não muda. Ele é conosco. Amém?
Ele não nos deixa. Não, espera aí, viu? Olha, Patrícia, espera aí, tu fica aí que eu vou aqui e volto já. Não. Deus, Ele está dentro de nós. Se você tem Jesus, Ele está dentro de você. Se você tem uma vida justa, Ele está dentro de você. Se você erra, Ele está dentro de você para te convencer. Para te dizer, sai disso, isso não me agrada. Isso não vai te levar para frente, isso vai te levar para a morte. Sai desse negócio. Amém? A Bíblia diz, queridos, resistir firme ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? A Bíblia não diz, tenha medo, fuja do diabo. Olha, tenha medo, lá vem ele, corra. Não. Quando a Bíblia se relata a fugir, está se relatando a pecado. Aí você tem que fugir correndo mesmo, como minha avó dizia, a 7 léguas. Agora eu acho que é bem acelerado, porque eu nunca estudei sobre léguas, mas deve ser, né? Deve ser bem acelerado. Amém? É a única vez que a Bíblia manda a gente fugir, é do pecado. Mas do diabo ele diz, resistir-lhe firme. Ele vai fugir. Porque o maior, diga, o maior está comigo. O diabo tem que fugir, queridos. Ele não fica. Agora se mantenha fervoroso. Se mantenha fervoroso, com seu espírito fervoroso. Não é um crente frio, não. Não é um crente mais ou menos, não, que vai na igreja uma vez por mês. Se você vem aqui pouco, eu não estou lhe dizendo com você, não, em nome de Jesus. Amém? Tem casas e casas, às vezes as pessoas trabalham, às vezes moram distante. Não é isso que eu estou dizendo, eu estou falando de você. Ficar distante de Deus. Eu não vou para a igreja, mas também eu não assisto. Eu não vou para a igreja, também eu não leio a Bíblia. Eu recebi uma boa palavra na Santa Ceia, vai servir para o mês todo. Serve não, viu? Todo dia é um desafio diferente para nós. Todo dia nós precisamos encontrar força naquele que é maior. Naquele que tudo pode. A Bíblia diz que tudo posso nele que me fortalece. Não é na minha força, não é na minha sabedoria. É nele que me fortalece. Amém, queridos? Aleluia. Você está recebendo? Aleluia. Vamos lá para o Antigo Testamento agora. Vamos para Oséias. E depois Daniel. Oséias fica antes de Joel. Lá no Antigo Testamento. Aleluia. Obrigada, Pai. Oséias 6:3. Vamos ler a partir do 1. Oséias 6:1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez ferida e ligará. Não, isso aqui não existe. Amém? Ele não faz ferida. Ele liga, Ele cura. No Antigo Testamento, as pessoas não tinham essa noção do amor de Deus. No Antigo Testamento, quando Jesus veio, no Novo Testamento, é como se Ele tivesse vindo. E Ele tivesse dito, Pai, eu derramei todo o meu sangue. E eu estou aqui para interceder por eles. Amém, queridos? Então, o caráter de Deus, ele ficou mais evidente nos dias de hoje. Amém? Aleluia. No 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, a vontade dele é que eu e você conheça e conheça e conheça e cresça nele. Amém? Cada dia que se passa, nós temos a oportunidade de estar conhecendo um Deus de amor. Um Pai maravilhoso, um Deus fiel. Amém? Se é de conselho que você precisa, Ele tem. Aleluia. Se você precisa de direção, Ele tem.
Amém, queridos? Ele é um Deus que faz tudo por nós. Vai lá para Daniel 11, 32. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus que Ele fez uma aliança comigo e com você. E Ele não volta atrás. Amém? Amém, queridos? Daniel 11, 32. Aos violadores do pacto ou da aliança, Ele perverterá com lisonjas. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará, diga, se tornará forte e fará proezas. Aqueles que desistiram de Jesus, que quebraram a aliança com Ele, que quebraram a aliança com Deus e andam aí erradamente. Amém, queridos? Ele está aguardando essas pessoas. Mas essas pessoas não vão fazer proezas. Essas pessoas se afastaram de Deus. Mas aquele povo, diga, está falando de mim, que conhece o seu Deus, se tornará forte e fará proezas. Então, eu e você não somos pequenininhos, coitadinhos, pobrezinhos. A Bíblia diz que nós nos tornaremos fortes nele e faremos proezas. Então, eu e você, nós temos esse poder de fazer proezas nessa terra. Jesus fez alguns milagres, mas Ele deixou eu e você aqui na terra para continuar a obra dele. Ele deixou eu e você aqui na terra para permanecer fazendo a obra dele. Amém, queridos? Quem crer nele, obras maiores farão. É isso que ele disse. Vamos lá para Provérbios 3. Provérbios 3, 13. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata e o do ouro. É melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Aqui está falando de sabedoria, de conhecimento em Deus, não é conhecimento natural. Não é uma sabedoria humana, é uma sabedoria que vem dele. Amém? Nós estudamos. Nós fazemos faculdade. Quem gosta de estudar aqui? Eu amo estudar. Quem gosta de estudar, levanta a mão. Fala-me Deus, são poucas pessoas. Aleluia. Eu gosto de estudar. Por mim, eu passava o tempo todo estudando, mas não dá, né, minha gente? A gente não pode só estudar, a gente tem que trabalhar, cuidar da família. Não é verdade? A gente tem que fazer muita coisa nessa terra. Mas a sabedoria que nós temos de um curso superior, de uma pós-graduação, de um mestrado, de um doutorado, nada disso supera o conhecimento e a sabedoria dele. Nada disso supera a sabedoria que ele pode nos dar nas situações mais difíceis que a gente possa passar, nos desafios maiores que a gente possa ter. Amém? Eu estava ministrando para as mulheres sobre pensamentos poderosos e me veio muito Davi. E eu me lembrei, né?
do que Davi tinha passado. Porque a gente se lembra, eita, Davi, ele venceu o gigante, né? A imagem, quando você lembra de Davi, qual é a imagem que você lembra? Davi vencendo o gigante. Mas antes de Davi vencer o gigante, ele matou o urso, ele matou um leão. Isso fala de rotina. Isso fala de superação diária, queridos. Então, às vezes, nós queremos vencer algo muito grande logo. Quer ultrapassar isso logo. E a gente, às vezes, não está vencendo as coisas pequenas que aparecem na nossa caminhada. Às vezes, a gente quer dar o pulo do gato, né? Conhece essa expressão, o pulo do gato? Passar direto assim, né? Por cima. Mas Deus, Ele nos fez forte. Ele nos deu sabedoria para vencer as coisas pequenas e as grandes. A Bíblia diz que quando a gente é fiel no pouco, Ele nos coloca no muito. Quando você vê alguém chegando lá em cima, pode ter certeza que esse alguém, ele venceu todos os processos que ele precisava vencer. Ninguém chega porque deu o pulo do gato, ninguém avança, ninguém chega lá na frente somente porque é bonitinho ou bonitinha. Todo mundo tem uma vida com Deus. Todo mundo, queridos. Como eu me alegro quando eu vejo alguém crescendo. Graças a Deus não existe sentimento de inveja. Obrigada, Jesus. Quando eu vejo alguém crescendo. Mas tem gente que tem problema. E Deus pode livrar. Deus pode libertar isso. Deus pode. Amém? Aleluia. Romanos 11. A vontade de Deus é ser conhecido por mim e por você. Ele quer se mostrar. E não é se mostrar porque ele é amostrado, como a gente fala, não, viu? É porque ele é Deus. E ele quer mostrar-se forte. Quando? Todo dia. Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Então, Deus, Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Ele está aqui conosco nesse momento. Ele... Dei a fofoca. E eu fiquei ali escutando. Foi mesmo, Dorinha. Misericórdia, Dorinha. Dorinha não é fofoqueira, não. É só um exemplo. Misericórdia, a bichinha disse. Amém, queridos. E às vezes chega coisas pra gente que às vezes é fofoca. Não é verdade? Quem passa por isso? Todo mundo. Todo mundo escuta. E o que é que a gente deve fazer? Concordar? Não. A gente deve repreender. Às vezes até aconselhar aquela pessoa, fulana, abençoada, ou linda, maravilhosa.
Faz isso não. Você vai atrair maldição para a sua vida falar de autoridade. Você vai atrair maldição para a sua vida falar do seu pai, de sua mãe. Ou qualquer outra autoridade. Amém? Nós podemos aconselhar. Amém, queridos? João 17. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Isso era Jesus falando. Amém, queridos? Então, essa é a vontade do Pai. Que eu e você conheça o único e verdadeiro Deus. Não tem outro. Não tem outro. Tem os imitadores, os secretários de Satanás, que querem se fazer de deuses. E eles não serão nunca. O Deus Todo-Poderoso é o mesmo, ontem, hoje e sempre e eternamente. Não adianta, queridos, tentar mudar a palavra de Deus. Não vai ser mudado o caráter dele. Não vai. O que está escrito é a verdade. Pronto, e acabou, e ponto final. Amém? Se ele diz que aquilo ali é pecado, é pecado. Se ele diz que isso aqui é certo, isso aqui é certo. Ele não vai se contradizer. Deus, ele não vai mudar de ideia. Porque a humanidade está aí. Tá que tá, né? Não é verdade? Tá que tá. Mas existe salvação. Para a humanidade existe salvação para quem está errado. Existe salvação, misericórdia e amor de Deus para quem está no erro. Amém? É só conhecer a Ele, o único Deus e verdadeiro, e permanecer no caminho dele. Pronto, está feito. Amém? Atos 17, 28. Aleluia, obrigada, Pai, porque nós podemos conhecer o seu caráter. Amém, queridos? Nós podemos conhecer o amor dele. Atos 17, 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, pois dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhadas por arte ou imaginação de homens. Amém? Então Deus, ele não é uma imagem. Ele não é uma escultura. Digamos que isso aqui seja uma escultura, que não é. Amém? Deus, ele não é isso. Deus, ele não é uma imagem feita por homens. Deus é o Todo-Poderoso, o maravilhoso, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra e de todas as coisas que existem. Deus continua sendo Deus. E nada vai mudar o caráter dele. Nada vai mudar. Nada vai mudar, queridos. Se você chegou aqui com dúvida, mas será assim que o que vão colocar agora um livro que vão escrever, um livro que vão inventar, o que já tem pronto, eu acho. A Bíblia diz que é anátema, que ninguém deve tirar nenhuma vírgula, mudar nem um tio, nem uma vírgula dessa palavra. Nada nessa palavra pode ser mudado. Nada, queridos. Nada. O que é pecado e pronto. Ele não vai mudar. Efésios 5:1, para a gente concluir. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave.
Então, ele se entregou por mim e por você. Queridos, eu não sei se você já parou para pensar a pressão que Satanás fez em Jesus. A Bíblia diz que ele se esvaziou. Queridos, você já parou para pensar a pessoa sem uma gota de sangue? Ele se esvaziou, queridos. O que os filmes mostram é fichinha. O que os filmes mostram é café pequeno para o que Jesus realmente viveu naquele momento, o que ele sofreu, a dor que ele sentiu, e ele não desistiu de mim e de você. Ele não desistiu, ele não nos entregou a Satanás. Ele disse, eu vou até o fim. Ele nasceu para isso, ele veio para isso. Jesus, ele veio para a terra para isso. Você sabia que Jesus veio para morrer? Deus não ia mudar de ideia no meio do caminho, não. O meu bichinho, meu filho. Não vou deixar ele morrer, vou deixar ele lá aí na terra. Não. A Bíblia diz que Deus se agradou. E não é porque Deus é ruim, é porque o propósito de Deus para mim e para você era ele morrer por mim e por você. O propósito de Deus foi cumprido em Jesus. Para que eu e você e toda a humanidade fosse salva. Como é triste quando a gente vê alguém se desviando. Eu tenho na minha família uma irmã que está desviada. É triste. Quem tem aqui parente desviado? Não é triste. É ruim você ver a pessoa... Oxe, eu não acredito, não. Eu não acredito. Você fica sem acreditar. E você pergunta, como é que você está? Estou bem. Que bem, que nada. Que história de bem. Bem estamos nós com Cristo. Meu Deus, abra os olhos dos desviados em nome de Jesus. O teu amor alcançando. Amém, queridos? Não devemos andar agitados por todos os lados, levados por qualquer vento de doutrina de homens. A palavra é a nossa segurança. Ela revela o caráter de Deus e deve estar dentro de nós. O mundo pode mudar. Os conceitos, os propósitos, a visão. Mas nós, como cristãos, nós precisamos ser sal e luz nessa terra. Nós precisamos nos manter. E eu vou te dizer, nos últimos dias as pressões não serão pequenas, elas já não estão. Mas a graça de Deus está sobre nós. Tudo que tem acontecido nessa terra é simplesmente para eu e você desistir. É simplesmente para eu e você dizer, mas se Deus quisesse, Deus fazia, Deus mudava. Não, querido, Deus deixou o livre-arbítrio. A vontade está em mim e você para mudar essa terra, para fazer valer o nome de Jesus. Você pode ficar de pé, o louvor pode ir vindo.